Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 1 Crônicas 1. A descendência de Adão. Adão, Sete, Enós. Cainã, Malalil, Jared. Enoque, Matusalém, Lameque. Noé, Sem, Cã e Jafete. Os descendentes dos filhos de Noé. Filhos de Jafete: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Moçoque e Tiras. Filhos de Gomer: Askenaz, Rifiate e Togorma. Filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Setim e Dodanim. Filhos de Cã: Cus, Mesraim, Fute e Canaã. Filhos de Cus: Saba, Evila, Sabata, Regma e Sabiteca. Filhos de Regma: Saba e Dadã. Cus gerou Nerode, aquele que por primeiro foi poderoso na terra. Mesraim gerou os Ludim, os Ananim, os Laabim, os Nefituim, os Fetruzim, os Casluim. Dos quais procederam os filisteus e os Cafitorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Rete. Os Jebuseus, os Amorreus e os Gergiseus. Os Eveus, os Araceus, os Sineus. Os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arão, Rus, Ru, Geter e Moçoque. Arfaxade gerou Seiel, o qual gerou Eber. 2 filhos nasceram a Eber, um se chamou Faleg, porque a divisão da terra foi em seu tempo, e seu irmão foi chamado Getã. Getã gerou Elmodade, Salefe, Azarmote. Jaré, Adoram, Uzal e Decla. Ebal, Abimael, Seba. Ofir, Evila e Jobabe, todos filhos de Getã. A descendência de Sem. De Sem: Arfaxade, Seiel. Eber, Faleg, Ragal. Serug, Nacor, Taré. Abrão, que é Abraão. Os descendentes de Abraão. Filhos de Abraão: Isaque e Ismael. Dos quais a posteridade é a seguinte: Nabaiote, primogênito de Ismael. Masma, Duma, Massa, Haddad, Tema. Getur, Nafis, Sedma, que são os filhos de Ismael. Filhos de Setura, concubina de Abraão. Ela deu à luz Zinrã, Jexã, Madã, Madian, Gesboque e Sué, filhos de Jexã, Seba e Dedã. Filhos de Madian: Efa, Éfer, Enoque, Abida e Eudaa, todos filhos de Setura. Abraão gerou Isaque, filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Os descendentes de Esaú. Filhos de Esaú: Elifaz, Rauel, Geus, e Elom e Coré. Filhos de Elifaz: Temã, Omar, Sefe, Gatã, Senês, Taná, Amaleque. Filhos de Rauel: Naate, Zara, Sama e Messa. Os descendentes de Seir. Filhos de Seir: Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Disson, Ezer e Dizã. Filhos de Lotã: Hori e Omão, irmã de Lotã, Taná. Filhos de Sobal: Aliã, Manaate, Ebal, Sefi e Onão. Filhos de Sebeon: Aia e Ana, filho de Ana, Disson. Filhos de Disson: Ranrão, Isban, Getrã e Carã. Filhos de Ezer: Balaa, Zavã e Jacã. Filhos de Dizã: Ruz e Arã. Os reis e os chefes de Édom. Eis os reis que reinaram na terra de Édom, antes que um rei governasse sobre os israelitas: Bela, filho de Beor, cuja cidade se chamava Denaba. Depois da morte de Bela, Jobabe, filho de Zaré, de Bosra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu e Uzão,
do país dos Temanitas, lhe sucedeu. Estando Uzão morto, subiu ao trono Hadade, filho de Badade, que derrotou os madianitas na terra de Moabe, sua cidade se chamava Avite. Hadade morreu, e Senla, de Masreca, lhe sucedeu. Senla morreu, e Saul de Robote, que está situado junto do rio, lhe sucedeu. Saul morreu e Balanã, filho de Acobor, lhe sucedeu. Balanã morreu, e Hadade lhe sucedeu. Sua cidade se chamava Fal, e sua mulher Miteibel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Morreu Hadade. Os governadores de Edom foram: o governador de Taná, o governador Alva, o governador Getete, o governador Olibama, o governador Ela, o governador Finom, o governador Senês, o governador Temã, o governador Mabsar, o governador Magriel, o governador Irão. Estes são os governadores de Edom. 1 Crônicas 2. Os filhos de Israel. Eis os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Dan, José, Benjamim, Néftali, Gade e Azer. Os descendentes de Judá. Os filhos de Judá: Har, Onã e Sela, 3 filhos que lhe nasceram da filha de Sué, a cananeia. Har, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Tamar, sua nora, lhe deu à luz Farés e Zara. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Filhos de Farés: Esrom e Amu. Filhos de Zara: Zanri, Etan, Emã, Calcal e Dara. Filho de Carmi: Acar, que turbou Israel, transgredindo o voto interdito. Filho de Etan: Azarias. Filhos que nasceram de Esrom: Jerameel, Rão e Calubi. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos Juditas. Naasson gerou Salma. Buz gerou Obed. Isaí gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simá, o terceiro. Natanael, o quarto, Radai, o quinto. Assom, o sexto, e Davi, o sétimo. Suas irmãs eram Sarvia e Abigail, os 3 filhos de Sarvia, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, cujo pai foi Jeter, o ismaelitá. Calebe, filho de Esrom, teve filhos de Azuba, sua mulher, como também de Jeriote. Os filhos de Azuba foram Geizer, Sobabe e Ardom. Pela morte de Azuba, Calebe desposou Efrata, que lhe deu à luz Ur. Ur gerou Uri, Uri gerou Bezalil. Depois Esrom uniu-se à filha de Maquir, pai de Galaade, e desposou-a na idade de 60 anos. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Galaade. Os gessureus e os sírios apossaram-se das cidades de Jair, Canate e suas aldeias, ou seja, 60 localidades. Todos estes eram filhos de Maquir, pai de Galaade. Depois da morte de Esrom, em Calebe e Efrata, sua mulher Abia lhe deu à luz Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Arã, Assom e Aquia. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Mos, Jamim e Acar. Os filhos de Onã foram Semei e Jada, filhos de Semei, Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu à luz a Obã e Molide. Os filhos de Nadab, Saled e Afaim. Saled morreu sem filhos. Filho de Afaim, Gezi. Filhos de Jada, irmão de Semei, Jeter e Jonatã. Filhos de Jonatã, Falé e Ziza. Estes foram os filhos de Jerameel. Cesã não teve filhos, mas muitas filhas. Ele possuía um escravo egípcio de nome Gerra.
deu-lhe sua filha por mulher, e ela deu à luz Etei. Etei gerou Natã. Zabade gerou Oflau. Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis. Elassa gerou Sisamoi. Selum gerou Icamias. Filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Mesa, o mais velho, que foi pai de Zife, e os filhos de Maresa, pai de Hebron. Filhos de Hebron, Coré, Tafua, Recém e Sama. Sama gerou Samai. Filho de Samai, Maom. Efa, concubina de Calebe, deu à luz Harã, Moça e Gezês, Harã gerou Gezês. Filhos de Jaodai, Regon, Joatão, Gossanfalé, Efa, e Saafe. Maca, concubina de Calebe deu à luz Saber e Tarana. Ela deu à luz também a Saafe, pai de Madimena, Sué, pai de Macbena e Gabaa, a filha de Calebe era a Csa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Uer, primogênito de Efrata, Sobal, pai de Cariatiarim. Salma, pai de Belém, Harife, pai de Betgeider. Sobal, pai de Cariatiarim, teve por filhos Haroé, Het e Ramenuô. As famílias de Cariatiarim foram os Getreus, os Afuteus, os Semateus, e os Macéreus, destes procederam os Sareus e os Estauleus. Filhos de Salma, Belém e os Netofateus, Atarofe e Bet-Joabe, a metade dos Manaquiteus, os Sareus. E as famílias dos escribas que moravam em Jabes, os Tiriateus, os Quimateus, os Sucateus, estes são os Sineus, procedentes de Amate, pai da casa de Recabe. 1 Crônicas 3. Os filhos de Davi. Eis os filhos que a Davi nasceram no tempo em que estava em Hebron, o primogênito Anon, filho de Aquinoã de Jezrael. O terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Tolmai, rei de Gessur. O quinto, Safatias, de Abital. São estes os 6 filhos que lhe nasceram em Hebron, onde reinou 7 anos e 6 meses, ele reinou 33 anos em Jerusalém. Eis os que lhe nasceram em Jerusalém: Simaa, Sobabe, Natã, Salomão, 4 filhos de Betsué, filha de Aminiel. Em seguida, Gebar, Elisama, Elifalete, Noge, Nefeg, Jafiá. Elisama, Eliada, Elifelete, ou seja, 9 filhos. Eis todos os filhos de Davi, sem contar os filhos de suas concubinas, Tamar era sua irmã. Os reis de Judá. Filhos de Salomão, Roboão, Abias, seu filho, Asa, seu filho, Josafá, seu filho. Jorão, seu filho, Ocosias, seu filho, Joás, seu filho. Amazias, seu filho, Azarias, seu filho, Joatão, seu filho. Acás, seu filho, Ezequias, seu filho, Manassés, seu filho. Amon, seu filho, Josias, seu filho. Filhos de Josias: o mais velho, Joanã; o segundo, Joaquim; o terceiro, Sedecias; o quarto, Selum. Filhos de Joaquim: Jeconias, seu filho; Sedecias, seu filho. A linhagem real após o exílio. Filhos de Jeconias, o cativo: Salatiel, seu filho. Melquirão, Fadaia, Senezer, Gesemias, Sama e Nadabias. Filhos de Fadaia: Zorobabel e Semei. Filhos de Zorobabel: Mozolão, Hananias, Salomite, sua irmã. Razabã, Baraquias, Razadias, Josabezede, 5 filhos. Filhos de Hananias: Faltias e Jezeias, os filhos de Rafaia, os filhos de Arnã, os filhos de Obidia, os filhos de Sequenias. Filho de Sequenias: Semeia, filhos de Semeia: Ratos, Jegal, Bariá, Naaria, Safate, 6 filhos. Filhos de Naaria:
Elioneai, Ezequias e Esricão, 3 filhos. Filhos de Elioneai: Oduia, Eliassube, Feleia, Acube, Joanã, Dalaia e Anani, 7 filhos. 1 Crônicas 4. Os outros descendentes de Judá. Filhos de Judá: Farés, Esrom, Carmi, Uri-Sobal. Raia, filho de Sobal, gerou Jaate. Eis os descendentes de Abeietão: Jezrael, Gezema e Gedebus. Fanuel era pai de Gedor, e Ezer, pai de Oza. Estes são os filhos de Ur, primogênito de Efrata, pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Alá e Naara. Naara deu-lhe à luz Ozão, Éfer, Temane e Astari. Filhos de Rala, Serete, Isaar e Etnão. Cós gerou a Nobe e Sobola e as famílias de Aeril, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: é porque eu dei à luz com dor. Jabes invocou o Deus de Israel: se vós me abençoardes, alargando meus limites, se vossa mão estiver comigo para me preservar da desgraça e me poupar da aflição, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Quelube, irmão de Sua, gerou Mair, pai de Estom. Estom gerou a casa de Rafa, Fés e Teiná, pai da cidade de Naas. Foram estes os habitantes de Reca. Filhos de Senês: Otoniel e Seraia. Filhos de Otoniel: Atate e Maonate, que gerou Ofra. Seraia gerou Joabe, pai dos habitantes do vale de Carasquim, porque eles eram carpinteiros. Filhos de Calebe, filho de Jefoneu: Ir, Ela e Naão, filho de Ela, Senês. Filhos de Jaleleel: Zife, Zifa, Tíria e Asrael. Filhos de Isra: Jeter, Mered, Éfer e Jalom. A mulher de Mered deu à luz Miriam, Samai e Jesbá, pai de Estamo. Sua mulher judia deu à luz Jared, pai de Gedor, Eber, pai de Soco e Icutiel, pai de Zanoi. São estes os filhos de Betia, filha do faraó, que Mered desposara. Filhos da mulher de Odaia, irmã de Naão, o pai da Seila, de Garmi e Estamo que era de Macate. Filhos de Simon, Anon, Rina, Ben-Hanã e Tilom. Os filhos de Gezi, Zoete e Ben-Zoete. Filhos de Sela, filho de Judá, Har, pai de Leca, Lada, pai de Maresa, e as famílias da casa onde se fabricava linho fino, casa de Aschbea e Joaquim. E os homens de Cozeba, Joás e Sarafe, que dominaram sobre Moabe e Jashubi e Lechem, isso data de muito tempo. Eles eram os oleiros e os habitantes de Netaim e de Gedera. Os descendentes de Simeão. Filhos de Simeão: Namuel, Jamim, Jaribe, Zara, Saul. Selum, seu filho, Marzão, seu filho, Masma, seu filho. Filhos de Masma: Amuel, seu filho, Zacur, Semei, seu filho. Semei teve 16 filhos e 6 filhas. Eles habitavam em Bersabé, em Molada, em Hazar-Sual. Em Bala, em Asson, em Tolade. Em Batuel, em Orma, em Ciceleg, em Bet-Marcabote. Em Hazar-Suzim, em Bet-Bera e em Saarim. Estas foram suas cidades até o reinado de Davi. Possuíam ainda Etão, Aém, Remon, Toquém e Assã, 5 cidades. E todas as aldeias de suas redondezas, até Baal, estas foram suas residências e seus registros genealógicos. Mozobabe, Genleque, Josa, filho de Amazias. Joel, Jeú, filhos de Josabias, filhos de Saraia, filhos de Aziel. Elioenai, Jacoba, Izuaia, Azaia, Adiel, Ismiel, Banaia. Ziza, filho de Cefei, filho de Alon, filho de Idaia, filho de Senri, filho de Samaia. Estes homens, indicados por seus nomes,
eram príncipes nas suas famílias, suas casas patriarcais eram grandemente multiplicadas. Eles foram da costa de Gador, até a este do vale, à procura de pastagens para seus rebanhos. Encontraram pastos abundantes e bons num território amplo, tranquilo e cheio de paz, outrora habitado pelos camitas. Estes homens, indicados por seus nomes, vieram no tempo de Ezequias, rei de Judá, destruíram as tendas dos habitantes dessa terra, assim como os maonitas que lá se encontravam, e os botaram ao interdito até o dia de hoje, estabeleceram-se em seu lugar, porque lá havia pastagens para seus rebanhos. 500 homens da família de Simeão dirigiram-se também para as montanhas de Seir. Eram seus chefes, Faltias, Naarias, Rafaías e Osiel, filho de Gezi. Destroçaram os amalecitas sobreviventes e lá se estabeleceram até este dia. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, nos capítulos 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Paz e bênçãos a todos.